Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos refletindo a respeito do eterno agora. A eternidade invadindo o nosso dia, invadindo o nosso hoje. É a nossa série de reflexões no livro de Apocalipse. Entendendo como que esse mistério daquilo que na nossa mente está relacionado lá ao futuro, significa para nós nos dias de hoje. E tem uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz o seguinte dizer: dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si até o desprezo de Deus. Esta, o amor de Deus, até o desprezo de si. Citarei mais uma vez. Dois amores construíram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. A Babilônia, é o amor de si até o desprezo de Deus. Esta, Jerusalém, é o amor de Deus até o desprezo de si. Aquilo que Agostinho está mencionando no seu livro A Cidade de Deus, ao citar essa frase, é o seguinte, que existe dois amores moldando o nosso dia a dia. Duas maneiras de vivermos, que é amando. Ou nós amamos a nós mesmos e construímos a cidade dos homens, que é pautada no desprezo de Deus. Ou nós amamos a Deus e construímos a cidade dele no desprezo nosso, nos diminuindo. Muito refletido naquilo que Paulo diz: importa que ele cresça, João Batista, perdão, que ele cresça e eu diminua. Cito isso porque no nosso dia a dia nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas coisas sendo faladas, que nós conseguimos caracterizar essas duas cidades ao nosso redor. Nós conseguimos percebê-las de forma muito fácil no nosso dia a dia. E não é algo pensado apenas por Agostinho de Hipona, citado por mim hoje, mas é algo que nós vemos desde as Escrituras Sagradas, do seu livro de Gênesis até Apocalipse. Nós vemos duas cidades sendo erguidas espiritualmente o tempo todo, e uma batalhando contra a outra, por assim dizermos. E como que nós podemos identificar de qual cidade nós fazemos parte e de qual cidade nós não fazemos parte? Observando para onde o nosso coração está apontando. Observando qual a direção que os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas aspirações, os nossos sonhos estão nos guiando. É olhando para a direção do nosso coração, para onde ele nos leva, que nós vamos saber a qual cidade nós estamos auxiliando a construir. Se os nossos desejos, eles se sobrepõem, como nós vimos no texto de confissão, a autoridade de Cristo, nós estamos construindo a cidade dos homens. Se os nossos desejos, eles estão cativos à vontade de Deus, nós estamos construindo a cidade de Deus. E aparenta ser exatamente este dilema que a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, versículos 6 a 13, passa a viver. Observe o que o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar à igreja de Filadélfia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo
para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, que a tua palavra fale ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia é a segunda igreja que só tem elogios na carta de Apocalipse. Algumas semanas atrás eu compartilhei com vocês que das 7 cartas, apenas 2 só tem elogios. Uma sendo Esmirna, a segunda igreja, e hoje a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é elogiada de forma muito positiva por Jesus. E eu quero refletir com vocês hoje sobre como sermos uma igreja como a de Filadélfia. Porém, preciso compartilhar com vocês algumas coisas culturais e sociais daquele momento para entendermos o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, e vou ter que fazer uma pausa para explicar o que ele também não está dizendo nessa carta à igreja de Filadélfia. O próprio nome, se você já é um pouco mais antigo de igreja, você sabe que Filadélfia vem de Delfo, irmão, filo, amor, amor de irmão. Amor fraternal. E esse é o nome dessa cidade, que não vem de um nome cristão, vem de um nome de gregos antigos, que eram 2 irmãos, aonde um não tentou usurpar o trono do outro, e por isso essa cidade ganhou o nome de amor fraternal, onde um irmão não tenta passar rasteira no outro. Essa igreja que recebe esse nome de amor fraternal é uma igreja que está localizada numa região onde havia terremotos. Logo, constantemente, essa cidade ela era destruída por conta dos terremotos. Eles construíam alguma coisa, daqui a um tempo vinha um terremoto, desmoronava as coisas, e eles reconstruíam e reconstruíam novamente. O que eles decidiram fazer? Viver nessa cidade é ruim demais. Vamos para fora dela, deixa aqui só algumas pessoas que são comerciantes, mas vamos viver para fora e tocar a nossa vida. Ao irem para a periferia de Filadélfia, eles passaram a se tornar agricultores. Ao se tornarem agricultores, eles passaram a desenvolver toda a sua vida dentro do plantio. Só que por volta do ano 17 depois de Cristo, sofreram um outro terremoto, e o Império Romano chegou até essa igreja e disse o seguinte, até essa cidade: eu vou aliviar para vocês, para que vocês se reergam socialmente, para que vocês não sofram com dinheiro, então vocês possam se reconstruir. E isso gerou para eles uma comoção muito grande, uma confiança enorme no Império Romano. E por volta do ano 92 depois de Cristo, no período já da carta de Apocalipse, quando João está escrevendo, o imperador Domiciano está no governo, o imperador ele decide fazer um édito, aonde ele diz o seguinte: essa cidade, ela subsistia a partir da uva. Vão destruir metade de toda a sua plantação para não ter mais, e vão plantar outra coisa. A cidade, que tinha um grande prestígio sobre o Império Romano, ela passa a se sentir traída. Ela passa a se sentir ferida por aqueles que cuidaram dela. E por isso, ela agora, essa cidade que demonstra um amor fraternal pelo seu nome, uma cidade que confiou naqueles que diriam que sustentaria ela em todos os momentos, inclusive nos momentos de dificuldade, agora ela se vê neste cenário do Império Romano, atacando ela, para que ela não viva, não atacando militarmente, mas economicamente, ao mandar eles destruírem metade da sua renda, gerando uma crise econômica naquela cidade, por volta do período que João está escrevendo essa carta para eles. E o que isso implica
para essa igreja. Essa igreja que agora passa a sofrer essas dificuldades da qual eu citei. É uma igreja que os habitantes, eles têm grande dificuldade de confiar uns nos outros. Por exemplo, aqui em Campinas, se algum de vocês falar, Arthur, vamos num derby entre o Guarani e a Macaca, eu vou falar, você tá louco, porque eu vou apanhar. Eu não confio que você é uma boa pessoa se você me chamar para assistir esse jogo. Por quê? Porque só vai acontecer coisa ruim. A igreja de Filadélfia, quando ela está olhando essa questão, eles veem que o imperador romano, aquele da qual eles confiaram, não é mais digno de confiança, se veem traídos. E isso aplica diretamente a como Jesus se apresenta a essa igreja. Porque a forma como Jesus se apresenta a essa igreja é uma forma importantíssima ao que se diz de confiança. Essa igreja, ela vai demonstrar que meio com desconfianças ao seu redor, ela tem o seu coração apontando para a direção certa. Ela tem o seu coração ajudando a construir a cidade de Deus e não a cidade dos homens. Essa igreja, ela tem o seu coração demonstrando aquilo que Deus, de fato, deseja. E eu comentei com vocês que eu precisava também explicar o que essa carta não fala. Porque se vocês olharem o versículo onde Jesus se apresenta a ela, ele vai dizer a seguinte frase para essa igreja: essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Aquele que abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Pula um pouquinho. Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. E o versículo 9 para encerrar. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você. Olhando essa carta de forma muito simplória, a gente vai falar, aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Deus abriu a minha vitória e ninguém vai tomar ela da minha mão. Porque Jesus tem a chave e Ele falou para mim em revelação que Ele abriu. Então eu vou ganhar tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que eu desejo. Não é isso que Jesus está dizendo. Segunda coisa que Jesus não está dizendo nessa carta, que pode ser simbolizada num verso de uma canção da Damares. A minha vitória tem sabor de mel. Aqueles que me viram passar pela prova e não me ajudaram, aplaudirão quando eu ser vitorioso. Versículo 9. E essa sinagoga de Satanás virá um certo dia, se prostrará aos seus pés e reconhecerão que eu amo você. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que nos dias de hoje, aqueles que nos zombam, aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma forma são hostis a nós, Deus vai fazer com que eles venham e se agachem diante de nós e falam, você está certo. Não é isso que que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia. E isso é importantíssimo porque inocentemente algumas pessoas pegam esses textos, não compreendem o que Jesus quer dizer, colocam essas palavras no seu coração e se frustram e acham que Deus está errado. Por isso eu já começo mencionando que não é isso que Jesus está dizendo. E o que Jesus então ele quer dizer quando ele menciona a respeito da chave de Davi? Isaías 22, 22. O rei Ezequias, se você ler lá depois Isaías 22, 22, vai mencionar que o rei Ezequias tem um servo da qual ele dá uma chave do palácio. E essa chave do palácio permite que ele administre tudo que entra e tudo que sai, tudo que é colocado como recurso e tudo que é retirado como recurso. Quando Jesus ele pega essa referência, a chave de Davi, aquilo que abre, ele abre e ninguém fecha, daquilo que ele fecha ninguém abre, ele está dizendo a respeito do reino dos céus. A porta que Jesus abriu para o reino dos céus, sobre uma igreja, sobre uma pessoa, por assim dizer, ninguém pode fechar,
Porque a salvação, entrar no reino de Deus, não está na posse de nenhum ser humano, apenas nas mãos de Jesus. Por isso que ele fala, aquele que tem a chave de Davi. E por que ele menciona isso? Vai ficar um pouco mais claro na hora que eu começar a expor o texto. Mas havia uma comunidade judaica, uma sinagoga, aonde Jesus atribui a eles um poder satânico. E essa sinagoga que Jesus cita, a sinagoga de Satanás, eles eram judeus, logo eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Jesus era o Cristo, o Salvador. Se Jesus não é o Cristo, não é o Salvador, os cristãos não têm o reino dos céus. E é exatamente isso que Jesus começa falando para essa igreja. Não deem bola para ele, porque eu tenho a chave de Davi. Eu decido aqueles que entram e aqueles que não entram no meu reino, e não essa sinagoga. Então, esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe, eles se prostrarão e reconhecerão, é uma ênfase a Isaías 60, 14, onde havia uma promessa de Deus para o povo dele, a igreja, de que no último dia, no dia do julgamento, todas as nações sendo julgadas, elas reconheceriam que de fato aqueles eram o povo de Deus verdadeiro, e por isso eles se prostrariam diante das pessoas. Jesus pega essa citação e aplica a ele e a sua igreja, e por isso que ele menciona, haverá o dia onde essas pessoas elas reconhecerão que eu amo você, e elas se prostrarão, não para adorar a igreja de Filadélfia, não para adorar seres humanos, mas para reconhecer o seu erro, para reconhecer a grandeza de Deus e todas as suas falhas como pessoas que não aceitaram a Cristo. É exatamente isso que a passagem quer dizer. É exatamente isso que o texto quer nos mencionar quando ele menciona a respeito da chave de Davi e quando ele menciona a respeito de eles prostrarem e reconhecerem. E eu citei no final da contextualização da cidade, a respeito dela ter tido terremotos, o império ter ajudado e depois ter dado uma rasteira neles com toda a ajuda que eles ofereceram. Jesus, ele começa se aparentando, eu sou santo e verdadeiro. Eu sou completamente outro, diferente desse imperador que se acha Deus. Eu sou diferente desse homem que se diz ser representante de Deus na terra. Eu não compactuo e não sou nem sequer parecido com ele, porque eu sou santo, eu sou separado, eu sou completamente outro, do qual esse imperador não chega nem aos meus pés. E Jesus se apresenta assim para a igreja, para que ela reconheça, como nós lemos, a autoridade, a santidade, a grandiosidade de Jesus, que ele é verdadeiro. E nele não há sombra de nenhuma falsidade ou mentira. E por isso, quando Jesus ele começa abrindo a sua carta falando, eu sou o verdadeiro e santo, vocês podem confiar em mim. Por isso eu digo, eu que tenho a chave do reino de Davi, eu que tenho a chave daqueles que entram no reino dos céus. E essas pessoas que estão te perseguindo, falando que vocês não pertencem a mim, no dia do juízo final, no dia do julgamento, elas terão que se prostrar e reconhecer diante de Deus que vocês são filhos de Deus amados por Ele. Vocês são a igreja de Deus amada por Ele. E é exatamente isso que eu quero refletir com vocês hoje, sobre uma igreja amada. Quais que são as características que faz uma igreja ser amada por Deus? Quais que são as características que faz Deus, poeticamente falando, ter os seus olhos brilhando por uma igreja que Ele ama? A primeira característica que nós vamos ver é no versículo 8, quando Jesus ele começa citando que ele sabe. Sei tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja amada tem os seus olhos fixos em Jesus. Uma igreja amada tem os seus olhos fixos em Jesus. Por quê? Jesus fala que ele menciona a chave, a porta que ele abriu e ninguém vai poder fechar.
E se Jesus, ele abre uma porta da salvação, a porta para entrarmos no reino de Deus, da qual ninguém pode fechar, aquilo que ele chama essa igreja a exercer é o olhar fixo no autor e consumador da fé dela. Hebreus 12, 2. Jesus, ele está falando que essa igreja amada, ela é excelente, porque os olhos delas estão fixos no próprio Cristo. E os olhos estarem fixos em Cristo, faz com que essa igreja possa obedecer e não negar o nome de Jesus. O segredo da obediência e de não negar o nome de Cristo, o segredo de ser fiel, o segredo de ser achado, tendo um amor de Deus por essa igreja, é o fato dela ter os seus olhos fixos em Jesus, ter os seus olhos alicerçados no autor e consumador da sua fé, aonde ela possa caminhar certa do caminho que ela está seguindo. E por que isso é importante? Se você ler logo em seguida, ele vai falar: contudo, você tem pouca força. Essa pouca força não é algo braçal, não é algo físico, é numa questão de quantidade. Jesus está falando: você é uma igreja pequena, você é uma igreja nova, pequena, com poucas pessoas. Por você ser uma igreja pequena e habitar numa cidade onde tem uma sinagoga grande, onde os judeus prestam culto lá, e eles falam que vocês não são crentes verdadeiros, vocês facilmente são perseguidos por eles e são levados por todo tipo de hostilidade. Por você ser uma igreja sem força, pequena, você sofre com as consequências da perseguição judaica e também imperial sobre você. Por você ser uma igreja pequena, você está fragilizada. Mas Jesus fala que mesmo nessas dificuldades, essa igreja não tem negado o nome dele e não tem desobedecido ele em nenhuma palavra. Por quê? Por causa da certeza de que a chave do reino dos céus não está na mão de homens, mas está na mão de Cristo. E essa igreja mantinha o olhar fixo em Jesus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio a toda dor, eles mantinham o olhar fixo em Jesus, e isso fazia eles perseverarem. A grande questão é que muitas vezes as outras igrejas, por exemplo, elas não tinham um olhar mais em Jesus. Um exemplo é a igreja de Éfeso, que nós vimos na primeira carta. Éfeso é uma igreja exemplar teologicamente, mas é uma igreja que não tem amor. E não tem amor por quê? Porque eles pararam de olhar para Jesus. Por isso que Jesus fala: arrependa-se, volte para mim, mude a sua maneira de pensar e retorne o olhar para a minha pessoa. Isso já não é o caso da igreja de Filadélfia. Porque uma igreja amada por Jesus é uma igreja que tem os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Eu tenho citado para vocês, nos últimos domingos, o exemplo do teólogo Kevin DeYoung, onde ele menciona que a questão de estarmos perto ou distante de Deus está simplesmente para onde o nosso olhar está fixado. Eu posso estar do lado do nosso Senhor, mas se o meu olhar está lá para fora, em breve eu estou longe de Deus. E aquele que está longe de Deus, geograficamente, mas se os olhos deles estão fitados no Senhor, breve ele está perto do Senhor. É exatamente isso que essa igreja faz. No meio das dificuldades, principalmente, eles mantêm o seu olhar fixo em Jesus. Porque é isso que faz eles serem uma igreja fiel. E é por isso que Jesus fala: eu amo você. A segunda característica de uma igreja que é amada por Jesus é continuar perseverando. Veja o versículo 8 mesmo, na parte que ele diz: assim, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra
e não negou meu nome. Se você pula para o versículo 10, ele vai falar, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Se você pular para o versículo 11, venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que Jesus está falando aqui que ela continua perseverando? Ela continua perseverando na palavra de Deus. Ela continua perseverando naquilo que ela escutou a respeito do Senhor, e ela permaneceu fiel frente a este mundo. Ela não se deixou seduzir pelas iguarias do rei, citando uma linguagem de Daniel. Ela não se deixou ser seduzida pelas propostas da sua cultura. Ela não se deixou ser seduzida pelo Império Romano, que disse, se você for fiel a mim, o imperador, eu facilitarei tudo para você. Ela não aceitou isso. Ela não aceitou ser seduzida pelas mentiras da sinagoga dos judeus, que é colocada por Jesus como sinagoga de Satanás. Se você lembra do significado da palavra Satanás, é opositor ou mentiroso. Aquilo que Jesus está dizendo sobre essa igreja, ela perseverou na palavra do Senhor, porque ela não deixou ser seduzida pelas mentiras religiosas, pelas mentiras da nossa cultura, pelas mentiras do coração humano, que é enganoso e mais corrupto do que qualquer coisa. Essa igreja ela é amada porque ela perseverou na obediência à palavra de Deus. E isso é testificado quando no versículo 8 eu mencionei para vocês que Jesus faz exatamente essa ênfase. Contudo, você obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Versículo 10, ele vai dizer que você obedeceu a minha ordem para perseverar. E no versículo 11, você se apegou, apegue-se ao que você tem. Quando ele fala apegue-se ao que você tem, apegue-se a essa maneira de pensar, apegue-se a essa maneira de praticar a fé, apegue-se a essa maneira de ser fiel àquilo que Deus está dizendo. O grande desafio é que frente a tantas dificuldades do dia a dia, nós somos seduzidos, e a igreja de Filadélfia também era seduzida a relativizar. Igual a igreja de Sardes, que foi considerada como morta pelo nosso Senhor. Igual a igreja de Pérgamo, que deixou Jezabel estar no meio deles. Igual a outra igreja que deixou os ensinos de Balaão se infiltrarem. Uma igreja que relativizou as verdades das Escrituras da qual ela estava ouvindo. E aquilo que Jesus fala que uma igreja que é amada é uma igreja que persevera na palavra de Deus. É uma igreja que persevera em viver de forma fiel todo o ensino das Escrituras. Citando a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 7, Tiago vai falar para nós não termos uma duopsique, não termos uma mente dividida, não termos ânimo dobre, não termos sim, 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 sim. Aquilo que Tiago diz na sua carta é para nós não falarmos uma coisa e agirmos de outra forma. Isso é uma dupla mentalidade, é ânimo dobre, é duas almas existindo num corpo só, duopsique, aonde elas ficam cada uma desejando uma vontade. E quando nós somos assim, não somos uma igreja amada, como a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela compreende que é o sim, sim e o não, não, porque o que passa disso é do maligno. A igreja de Filadélfia não relativiza a palavra de Deus frente a nada. E é por isso que Jesus fala para ela, e as pessoas reconhecerão que eu te amo. Porque uma igreja amada, ela mantém os olhos fixos em Jesus, ela continua perseverando e ela desfruta do cuidado de Deus. Veja comigo o versículo 10, quando ele vai falar sobre desfrutar do cuidado de Deus. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre
todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Jesus está falando que por causa da obediência dessa igreja a ele os guardaria no período da provação. O que é esse período da provação? O que ele quer dizer com essa palavra? Vai ficar muito mais nítido quando nós chegarmos no capítulo 13, 14 e 15 de Apocalipse, quando nós vermos as trombetas e os cálices da ira de Deus. Mas o que ele está falando é que essa igreja, quando Deus começasse a derramar o cálice da ira e as trombetas do juízo, que só para colocar o imaginário de vocês, é quando em Apocalipse aparece aquele grilo, gafanhoto, com uma cara de um humano, aquela coisa bizarra de feia. É nessas trombetas aqui, só para contextualizar vocês, esses são os momentos de provação. E olha que coisa interessante. Jesus está falando para aquela igreja nos anos 90 que ele livraria ela da provação. Mas pastor, a provação não é uma coisa futura? Se nós entendermos bem o texto, a provação começou no primeiro século. As trombetas e os cálices da ira de Deus já começaram a serem derramados no primeiro século. Estão sendo derramados até hoje. Até chegar o último cálice e a última trombeta tocando, e Jesus encerrar tudo com seu retorno e restauração. Se nós, e a igreja de Filadélfia, e nós, já enfrentamos os momentos de provação, o que Jesus está querendo dizer quando ele fala, eu lhes guardarei? Porque se você olhar para Apocalipse, quando Deus ele começa a derramar esses cálices, essas trombetas, tocar, elas são para os ímpios. Mas o povo de Deus também vive aqui. Significa que todos nós vamos sofrer. Mas Deus nos livrará de uma forma especial para não sofrermos diretamente. Sofreremos por tabela, mas não diretamente. E o cálice e as trombetas de Deus sendo derramadas e tocados é para que os ímpios despertem e percebam que o tempo deles está acabando e para que nós que sofremos de lateral, nós continuemos perseverando, porque conforme nós vemos o juízo de Deus sendo derramado sobre toda a criação, nós somos lembrados de fixarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, da onde não há nenhuma variação e ele nos protege de todo mal. Quando Jesus está falando, e eu lhes livrarei, eu lhes protegerei, Jesus está falando, isso vai acontecer, vocês também vão sofrer ao redor, mas eu vou colocar a minha mão para que vocês não sofram diretamente aquilo que aqueles que não creem em mim vão sofrer. E Jesus ele cita isso para que os discípulos reconheçam que naquele momento, quando o imperador Domiciano decide cortar metade de toda a questão econômica deles, e agora eles vão passar uma crise financeira, uma crise econômica, não vão mais conseguir comprar comida direito, Jesus está falando, isso é juízo meu sobre aquela nação. Isso é juízo meu sobre o povo. Para que eles acordem e percebam que o tempo está acabando. Mas vocês que são fiéis a mim, eu lhes protegerei. Porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor é fiel. E se nós vermos o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, o Senhor Jesus vai dizer a seguinte palavra: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. 2 Pedro 2,9, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Aquilo que Jesus está dizendo que uma igreja amada é que ela desfruta do cuidado de Deus. Deus sabe
porque certas coisas nos atingem, mas Ele coloca a sua mão para nos proteger. Ele coloca a sua mão para nos proteger e não deixar um mal maior. Por que isso? Tanto para que a gente possa continuar sendo discípulos dele em missão e compartilhando o Evangelho, cientes de que nenhum mal maior nos acontecerá, mas também para que a gente não fixe os nossos olhares nas coisas passageiras, para que a gente não fixe os nossos olhares nas coisas que são ensinadas por Balaão, são ensinadas pelos nicolaítas, pelas Jezabels, nas coisas que a nossa cultura, que são influenciadas por Satanás, o dragão, capítulo 12 de Apocalipse em diante, quer nos seduzir. Nas palavras do livro de Daniel, as iguarias do rei, as seduções da nossa cultura. Jesus, ele fala que a igreja amada desfruta do cuidado de Deus, porque Deus está preocupado muito mais do que o nosso bem-estar social, de que se nós vamos comer picanha ou não, de que se nós vamos comer Kinder Ovo ou não. É tudo muito bom e muito bênção. Se a gente tiver, amém. Me convidem. Mas o que Deus está preocupado é com a santidade do seu povo. O que Deus está preocupado é com o seu povo ser fiel a Ele, mesmo em momentos difíceis. E é exatamente isso que a igreja de Filadélfia demonstra. Uma igreja amada, porque ela fixa os seus olhos em Jesus Cristo. Uma igreja amada, porque ela persevera continuamente. E uma igreja amada, porque ela desfruta do cuidado de Deus. Porque entenda, é o cuidado de Deus, não o nosso cuidado. O nosso cuidado nós vemos aqui no agora. O cuidado de Deus vê a curto, médio e longo prazo. Cito um exemplo meu. Criança, gordinha, amando comer comida. Meus pais uma vez foram se deitar, a gente já tinha jantado, eu esperei meus pais dormir e eu fui abrir a geladeira para comer, porque eu achava que amanhã não ia existir. Eu tinha que confiar apenas em mim mesmo, então deixa eu comer. Porque eu me conheço bem, e se eu não comer agora, amanhã eu morro. Esse é um olhar de nós, com tantas outras coisas. Às vezes nós nos deparamos querendo um carro para amanhã, e a gente se endivida à toa. Às vezes nós nos deparamos querendo ver alguma coisa mudando na nossa família, mas nós queremos tudo para amanhã. Nós queremos que Deus cuide de nós e nós achamos que o cuidado de Deus tem que ser na nossa maneira. E o cuidado de Deus não é da nossa maneira, é da maneira dele. E é isso que essa igreja de Filadélfia entende, e é isso que nós, se queremos ser uma igreja que é amada pelo Senhor, também precisamos entender. Porque Deus zela pela santidade da igreja dele. E ele zela de tal forma pela santidade que ele dá promessas lindas para essa igreja. Leiam comigo o versículo 12, por favor. O vitorioso, aquele que for uma igreja amada, o vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 detalhes, meus irmãos. Nós não vamos ser de fato uma coluna parada no templo de Deus. Um segundo fato, Deus ele não vai tatuar o nome dele em você, tá bom? Mas o que esse texto ele quer dizer ao final? Ele quer dar uma imagem de estabilidade e segurança. Vocês serão colunas do meu templo. A coluna é aquilo que dá estabilidade e segurança. Se a gente quebrar uma daquelas colunas ali, eu não sentaria aí porque cairia tudo. Mas como não está quebrado, podem sentar. A coluna garante da estabilidade, da segurança. E Jesus falando,
vocês serão coluna no meu templo porque vocês serão estáveis, vocês estão seguros comigo. E quando Jesus cita, vocês terão o nome de meu Deus, a NVT não traduziu bem, mas se você pegar a ARA, vai estar, vocês terão o nome da cidade do meu Deus, e vocês terão o meu nome. Nós teremos um triplo nome, e esse triplo nome significa pertencimento. Pertencimento nas mãos de Jesus. Porque como Cristo diz no Evangelho de João, todo aquele que o Pai me deu, de nenhuma maneira eu perderei, porque eles estão em minhas mãos. Jesus, ele termina falando que uma igreja amada pode ter os seus olhos fixos neles, pode perseverar continuamente e pode confiar no cuidado de Deus, porque Jesus garante que todos nós estaremos com muita estabilidade e segurança, e que todos nós teremos o completo pertencimento ao nosso Deus. E por que a gente pode descansar nessa promessa? Porque as Escrituras falam que Jesus nos comprou com alto preço para pertencermos a Ele. A Bíblia fala que nós nos separamos de Deus e não confiamos no Senhor. Quisemos tomar o rumo da nossa vida, quisemos construir a nossa cidade, a cidade dos homens. Mas Deus, desde o Éden, começa a construir a cidade dele, com pessoas fiéis. E o rei dessa cidade é Jesus Cristo, que depois de milhares de anos vem e encarna, desce e se torna ser humano como nós. E ao se tornar ser humano, ele vai até a cruz, sendo obediente ao Pai, tendo os olhos fixos completamente no Pai, obedecendo e perseverando a todo momento na palavra do Pai, e cuidando no cuidado do Pai, mesmo que o cuidado do Pai fosse levá-lo para a cruz para morrer. E quando Jesus vai até aquela cruz, ele fala: meu Pai, a sua obra está consumada. Os meus olhos estão fixos no céu, e por isso Jesus ele expira. Está consumado e entrega a sua alma. E ao terceiro dia, ao ressuscitar, todos os discípulos que não tinham confiado nele começaram a se dispersar por aí. E Jesus passa 40 dias recrutando de volta cada um dos seus discípulos, que não eram tão amados por nós, mas pelo Jesus era. E depois de mais 10 dias, existe o evento chamado Pentecostes, onde Jesus derrama o seu Espírito Santo ao coração de todo aquele que nele crê. E o Espírito Santo, no coração de todo aquele que crê em Jesus, transforma o coração dessa pessoa para obedecer a Jesus, ter os olhos fixos em Jesus, perseverar como Jesus, confiar no cuidado de Deus como Jesus, porque o mesmo Espírito que habita em todo aquele que crê em Cristo é o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus Cristo. E se o Espírito que estava em Cristo o capacitou para viver toda essa realidade, Ele também fará em nós, na medida que perseverarmos na fé no nosso Senhor. Porque Ele tem uma igreja amada, e Ele que tem uma igreja amada, cuida dela. E Ele cuida e nos convida a termos os nossos olhos fixos, a perseverarmos continuamente e também desfrutarmos do cuidado do nosso Senhor. E como que nós podemos viver, meus irmãos, essa realidade de sermos uma igreja amada hoje? Como que nós podemos viver como uma igreja amada, respondendo ao nosso Senhor, tendo Jesus falando: eu amo vocês? Duas aplicações. A primeira delas é: atente-se para onde os seus olhos estão fixados. Atente-se para onde os seus olhos estão fixados. Por quê? Como eu citei, nós podemos estar aqui agora, ouvindo a palavra do Eterno falando ao nosso coração, mas os nossos olhos podem talvez não estar em Deus. Nós estamos aqui, os nossos olhos podem estar lá no jogo do Corinthians. Nem sei se está jogando hoje. Está jogando hoje. Os nossos olhos, nós podemos estar aqui, buscando ao Senhor,
Mas talvez os nossos olhos estão na demanda do trabalho que começa amanhã. Nós podemos estar aqui buscando ao Senhor, e os nossos olhos podem estar na conta que está chegando e eu preciso pagar e não sei como vou pagar. Os nossos olhos talvez possam estar em algum diagnóstico que eu estou esperando receber ou que eu já recebi. E os meus olhos estão atentos a esse laudo. Eu posso estar aqui, mas os meus olhos podem estar nas eleições do ano que vem. Eu posso estar aqui, mas os meus olhos podem estar fixados numa bênção que eu quero receber de Deus. E meus irmãos, e assim vai. Se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos longe de Deus. Muito provavelmente como a igreja de Sardes, que foi encontrada por Jesus como que morta. Por quê? Porque ela fixou o seu olhar em outro lugar, senão Deus. Ela era uma igreja, ela se reunia, ela cultuava, ela adorava, mas os olhos delas estavam voltados para outro lugar. E na onde os nossos olhos estão voltados, é para lá que nós vamos. Porque como Jesus diz no Sermão do Monte, aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso, nós necessitamos nos atentarmos para onde os nossos olhos estão fixos. Nenhuma dessas coisas que eu citei, elas são em si más. Não são, meus irmãos, são preocupações legítimas. E as Escrituras atestam. Mas elas são ilegítimas quando os nossos olhos estão fixos nelas. Porque elas se tornaram, na palavra bíblica, um ídolo. Um ídolo no nosso coração. E o ídolo, ele é como o bonequinho do Pac-Man. Não sei se vocês conhecem o jogo do Pac-Man, mas é o Come-Come. E se você já jogou esse joguinho do Come-Come, nunca acaba. Porque o Come-Come nunca tem fim. O Pac-Man nunca tem fim. E é assim quando nós nos prostramos diante de ídolos. Eles nos comem sem parar, porque ele não é saciado por nenhum tipo de adoração. E ele esvazia completamente o nosso ser. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Deixemos que o nosso Senhor guie os nossos passos e define a maneira como a gente caminha. Volte-se para as Escrituras. Deixe a palavra de Deus moldar os seus passos e ensinar como você deve tomar ou não decisões para a sua vida. Se você precisar de alguma orientação sobre como fazer isso, temos aqui na igreja Gabinete Pastoral, onde a gente pode conversar, orar, refletir na palavra de Deus e direcionar o nosso coração para essa verdade. Mas não deixe de prestar atenção aonde os seus olhos estão fixados. Segunda, leve a sério o aprendizado sólido das Escrituras. Leve a sério o aprendizado sólido das Escrituras. No versículo 8 e no versículo 11, a gente viu que Jesus ele elogia essa igreja porque elas perseveram em compreender a palavra de Deus de forma sólida. Porque é somente ao compreender a palavra de Deus de forma sólida que ela pode resistir a todo tipo de engano da cultura, a todo tipo de engano do coração. Somente porque eles têm a palavra de Deus solidificada no coração, compreendendo a Bíblia com uma lente muito clara e profunda e séria, é que eles foram capazes de se manter firmes nos momentos. Nós precisamos investir em conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos investir em entender as Sagradas Escrituras. Porque se nós não levamos isso a sério, nós seremos levados a olhar para qualquer lugar, senão Cristo. Porque se eu pedisse, nesse exato momento, não é para responder, esqueci a palavra, mas se eu pedisse para vocês me explicarem o Evangelho, vocês saberiam me ensinar o Evangelho? O que é o Evangelho? Quem Jesus é?
o que de fato Deus fez no mundo está fazendo em mim e no mundo agora? São respostas necessárias que nós precisamos ter para mantermos os nossos olhares fixos no autor e consumador de nossa fé. E foi isso que fez a igreja de Filadélfia continuar progredindo e sendo amada por Deus. E assim também deve ser por nós. Não é um peso aprender a palavra do Senhor. Deve ser uma alegria, deve ser um prazer que flui do nosso interior, conhecer o amado de nossas almas. Por isso, desafio a vocês, participem da nossa escola bíblica, participem, vista na sua vida, conhecer e compreender as Sagradas Escrituras de forma profunda e sólida, porque isso fará com que os seus olhos fiquem fixados na pessoa de Jesus de forma correta, e assim, cada vez mais, ser encontrada como uma igreja amada. Oremos? Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque com a igreja de Filadélfia nós podemos aprender a sermos uma igreja amada. Nós podemos aprender a ser uma igreja que agrada os olhos do Senhor. E que ao refletirmos sobre essas palavras eternas aqui hoje, ó Pai, que o Espírito Santo nos conduza no discernimento, no aprofundamento das verdades eternas. E que a nossa vida seja um louvor para a sua glória. Ó Pai, nos ajude a sermos essa igreja que tem os olhos fixos no Senhor, que persevera continuamente na palavra do Senhor e que desfruta do cuidado do Senhor. Que as Tuas verdades eternas invadam o nosso coração, desde agora e para todo sempre. Amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todos vocês. Que o amor do nosso Pai preencha os vossos corações. E que a consolação do Espírito Santo, a capacitação em conduzi-los a uma vida de igreja amada no Senhor, os acompanhe desde agora e para toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, breves avisos e depois teremos um cafezinho ali, um lanchinho para você comer junto conosco e bater um papo. Não saia sem dar um abraço em 1, 2, 3 pessoas por aí. Nossos avisos com a Lê.